Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa Mídia e Marketing. Hoje a gente chega no nosso episódio 234. E o episódio de hoje está bem doce, hein? Se a gente pode falar assim. Meu nome é Renato Pesotti e a gente recebe a Renata Vieira, que é vice-presidente de marketing da Mondelez. Rê, obrigado pela presença, bom demais te receber aqui hoje. Eu que agradeço, super feliz de estar aqui, falar das marcas deliciosas que estão presentes aí na casa dos consumidores brasileiros. Tenho certeza que vai ser um papo delicioso. Legal, a Mondelez é dona da Lacta, né? Dona do Bis, do Sonho de Valsa. O que mais de gostoso, o que mais de bom tem no seu portfólio? É sempre legal, a gente não usa a marca Mondelez, ela acaba sendo mais corporativa, a gente não usa com o consumidor. Então a gente sempre traz um pouco desse repertório. E aí, começando por chocolate, Lacta, 110 anos já, uma marca que está presente na casa dos brasileiros. Sonho de Valsa, que é uma marca também super icônica, fala do território aí de amor, das relações. Bis, um dos chocolates mais vendidos do Brasil. Depois segue Ouro Branco, Milka, que a gente também tem um portfólio bem extenso, né, de chocolate em outras regiões do mundo, com Cadbury, com Milka, que também são marcas da companhia. Aí a gente vai para biscoito. Biscoito a gente tem Oreo, que é a marca número 1 no mundo de biscoitos. É um snack super forte, Clube Social, Traquinas, Gomas e Balas, aí vamos para Trident, para Halls, Bubalu, que é uma marca nossa, 7 Days, que a gente lançou esse ano e a gente vai falar dela, bebidas, que a gente tem um portfólio também muito legal, com Tang, com Clyde, e assim vamos. Depois tem sobremesas com Royal, é um portfólio bem extenso de marcas. E Mondelez é Mundo das Delícias, Mundo das né? Delícias. Exatamente, foi um concurso que aconteceu e que se chegou nesse nome. Foi também, isso, né? foi isso. Depois teve, a companhia passou por várias aquisições e fusões, depois no momento do spin-off com a Kraft, que aí de fato focou nas categorias de snacks, aí teve um concurso interno e o nome foi eleito lá dentro. Então é super legal, porque traduz muito o universo das marcas, né? Do Mundo das Delícias. Falando em delícias, a Páscoa está chegando para alguns, para outros a Páscoa já foi, né? Quem estiver assistindo ou ouvindo esse programa depois da Páscoa. Mas esse ano, na quarta-feira de cinzas, já tinha parreira de ovos de Páscoa sendo montada no supermercado. O André Brito, da Balduco, ele veio aqui no programa recentemente e ele lembrou que a primeira fornada de panetone já sai em setembro. Essas campanhas, essas iniciativas de marketing, elas têm se antecipado ainda mais hoje em dia? Ou é a gente que trabalha com o mercado de publicidade, com o mercado de comunicação, que percebe isso? Sempre foi assim e a gente tem percebido. O que tem de diferente nesses últimos tempos? Não, legal. Eu vou contar um pouquinho. Talvez só trazer contexto o chocolate, né? Chocolate é uma categoria muito expressiva no Brasil, vem crescendo acima de Total Snacks, ainda com uma oportunidade muito legal de desenvolvimento, quando a gente olha consumo per capita e compara com países da Europa, com países como Estados Unidos. Então, tem uma avenida de crescimento muito legal. Depois a gente pode falar da nossa ambição de dobrar a companhia de novo. E aí, quando a gente olha para a categoria de chocolate, tem algumas datas sazonais que são super importantes. A Páscoa é mais ou menos 30% de todo o volume de vendas que é vendido ao longo do ano acontece nesse período. E por quê? Não é só porque as pessoas gostam de presentear ou de você dar uma lembrança para quem você gosta, mas tem muito sobre você se permitir, né? Tem algo já ligado de, puxa, tem inovação, eu vou esperar o momento da Páscoa e eu quero degustar naquele momento que as pessoas estão mais de olho na categoria. Depois tem outras datas importantes, tem Dia das Mães, tem Dia dos Namorados, o Natal, a Black Friday, que também vem ganhando cada vez mais relevância. E aí, quando a gente pensa no planejamento, isso legal para a audiência, normalmente são 18 meses que a gente começa a trabalhar com antecedência. Então, você imagina que um evento que ele tem dia para começar e ele tem um dia para terminar. O volume que não é vendido no varejo, depois ele tem que ser gerenciado, porque o que você faz com o ovo, eventualmente, se teve sobra no ponto de venda. Então, imagina que você... Porque panetone a gente até compra depois, mas ovo de Páscoa acabou. Mas a dinâmica é bem parecida, bem parecida. E quando você
pensa que você tem que fazer o planejamento da sua Páscoa seguinte sem ter tido o resultado da Páscoa que você está vivendo agora. Então, de fato, assim, a gente trabalha com muitas projeções de mercado, com aprendizado, são muitos anos também, né? A Parreira, quem inaugurou foi Lacta, esse conceito dos ovos que estão pendurados nas lojas nos anos 80. Então, a Lacta foi pioneira. Tem muita história, tem muito conhecimento dentro de casa. Tem alguns momentos que a gente também tem que assumir risco, mas você tem toda uma cadeia logística, de supply chain, de suprimentos, compra de item, né? Às vezes a gente tem brindes que estão vindo eventualmente de outras regiões. Então, tudo isso requer um planejamento com muita antecedência e pouco tempo de reação. Porque se você muda para uma expectativa de um evento que vai ser melhor ou pior a 2 meses do evento, seu poder de reação acaba sendo muito menor, né? Então, é uma cadeia muito longa. Então, nesse momento, você já está pensando na Páscoa de 2027. Já. Não, a gente nem terminou de comer os ovos, mas 2027 já está aí. Exatamente. E aí você me perguntou do produto chegando no mercado, né? A tradição normalmente termina o carnaval, 40 dias, começam as montagens de parreira para Páscoa, que vai acontecer ali na sequência, normalmente esses 40 dias. A gente tem feito um movimento, o varejo também, e a gente tem visto que o consumidor tem valorizado de antecipar. Então, o ano passado a gente já começou a montagem de parreira um pouco antes, esse ano também a gente está indo nessa mesma direção. Agora, o grande consumo, aí o pessoal que está escutando a gente, você imagina gerenciar esse negócio. É quase 70% do negócio acontece na última semana. Todo mundo desesperado para comprar. E aí você tem, a gente chama lá dentro de war room, né? De olhar números, como a gente está performando, por loja. É, de fato, uma dinâmica que a gente chama de guerra, né? É um war room mesmo porque, de fato, é assim que funciona. Assim, bom, lá em casa, se a gente comprar ovo antes também, a gente vai ter que comprar em cima da hora, porque ele não vai durar até a Páscoa também, mas tudo bem. Você veio no Mid Market em 2022, quase 4 anos atrás. Na época, a gente estava ainda no meio da pandemia, um pouquinho depois da pandemia, e as vendas digitais da Mondelez eram de 1% em 2020. Isso disparou com a pandemia e alcançou quase 20% no digital na época do programa, mais ou menos. Queria que você falasse como estão essas vendas hoje, se o brasileiro aprendeu a comprar chocolate pelo e-commerce, porque 10 anos atrás era inimaginável você comprar chocolate, que é um bem perecível, que se ficar na portaria estraga, pela internet. Como que vocês têm aprimorado essa venda também pelos meios digitais? O comportamento evoluiu muito, Rei, e a gente tem sido bem pioneiro assim na Mondelez de fato acompanhar, desenvolver junto com os parceiros. Tem alguns exemplos legais. Nós fomos a primeira indústria de consumo a entrar com o TikTok Shop e eventualmente está dentro da plataforma. Live Commerce, isso é outra coisa que está crescendo muito. A gente vai fazer para Páscoa desse ano, a gente vai ter um evento no Morumbis, que a gente vai televisionar conteúdo junto com as nossas marcas. A gente vai fazer ele cross para venda direta para o consumidor também naquele momento. Então, se a gente olha assim, os números, a ambição é essa, a gente já está ali em torno de 20%, 25%, a Páscoa mais antecipada até do que o restante das outras marcas e portfólio, mas esse é um caminho sem volta, porque o comportamento hoje, eu estou assistindo um conteúdo, eu preciso ter um link para conversão. Então, eu assisti um conteúdo de bis, de sonho de valsa, e eu quero agora, ou 7 Days, que a gente está colocando uma marca nova no mercado, eu já direciono para algum parceiro, pode ser um parceiro de varejo, pode ser um parceiro de last mile, e eu consigo atender esse consumidor naquele mesmo momento. Então, o conceito de impulso, que antes ficava muito vinculado ao checkout da loja, estou indo pagar, vi um chocolatinho, ou vi um Trident, um Halls, coloco e levo. Agora a gente está desenvolvendo muito esse conceito também do checkout dentro do ambiente digital. O Yuri Maia, diretor de marca do Mercado Livre, veio no programa há algumas semanas e falou exatamente isso, né? Tem muitas mensagens promocionais, mas elas têm que ser claras, né? Muito. E tem que levar para conversão, porque não adianta nada a pessoa amar o comercial da Lacta e na hora H comprar de outro produto, outra marca também não adianta. E você sabe que talvez também para quem estiver escutando a gente, pode ser legal compartilhar um pouco desse aprendizado. Às vezes o bloqueio está dentro de casa. Maior parte das companhias de consumo
o e-commerce, ele aconteceu de forma apartada do negócio, porque precisava ganhar velocidade, um speed de desenvolvimento, investimento. Então, meio que numa célula ali que estava pilotando. E o que acabou acontecendo é que muitas vezes o time de marketing que gerencia as marcas e o investimento não queria passar o investimento para o time de e-commerce, porque ficava aquele sentimento, poxa, mas eu vou tirar de fazer um festival ou de criar awareness e colocar uma campanha mais robusta e vou direcionar isso para o time de e-commerce. Então, tinha algo dentro dessa dinâmica que não tinha sido setado para o sucesso, né? Então, hoje a gente acabou de fazer um movimento bem interessante na Mondelez. A gente tem um time que a gente chama de CX, que é Consumer Experience, que não só está olhando para a mídia, mas toda a parte de retail media, de investimento junto com os parceiros, está tudo agora plugado no mesmo ecossistema, porque é uma forma de você desenvolver, né, o meio ambiente. As áreas não ficam brigando Não, pela verba. Pelo investimento. Budget, né? E cases muito legais, assim, você comentou do Mercado Livre. A gente teve um lançamento super legal que é o Trident Gamers, que ele vem numa garrafa e ela é uma goma que te ajuda, a gente fala do reset e foco, né? Que te ajuda a dar foco, você tá jogando, você não precisa levantar para ir no banheiro, você não suja a mão. E a gente fez uma parceria com o Mercado Livre que não é só sobre venda, mas como eu trabalho um conceito, como eu construo marca, como eu uso esse ambiente para isso. E foi um baita case legal de sucesso pra gente. Legal. Você falou um pouco da mudança de comportamento do consumidor. A gente tem esse debate agora com as canetinhas de emagrecimento, a gente vê rede de lanchonete dizendo que vai diminuir o tamanho do lanche. Queria que você falasse um pouco como que vocês estão se preparando para essa possível mudança. Se ainda vale, de repente, mostrar, impulsionar aquele momento de indulgência que a gente falava antigamente, aquele momento de se libertar, de se permitir comer uma coisinha a mais. Como que vocês têm trabalhado isso? Eu acho que a gente nunca pode ignorar os movimentos e as tendências. Então, talvez teve um sentimento há um ano atrás, alguns 18 meses, quando começou, de vamos esperar, não sei se isso vai virar, se de fato vai ser um hábito ou não, mas o nosso papel é entender quais são esses movimentos e como a gente começa a se preparar. E aceitar, às vezes, de fato, com vai rolar, precisamos fazer alguma coisa. E aceitar, exatamente. Acho que o benefício que a gente tem nas nossas categorias é que a gente fala muito sobre ser líder em snacks, né? E snacks, a gente faz uma pesquisa anual muito legal que chama State of Snacking, que a gente mapeia comportamento do consumidor. E quando a gente olha todas as tendências, população envelhecendo, longevidade, você fazer refeições mais espaçadas e você ter, eventualmente, porções menores ao longo dessas refeições, tudo mostra que a tendência é que snacks continue ganhando espaço e continue ganhando relevância. O que a gente fala muito para as categorias que são mais indulgentes é que você tem que ter a porção correta para o momento correto. Então, é muito sobre a sua dose no momento certo, na quantidade certa. E a gente trabalha muito isso, o desenvolvimento de portfólio, tamanho das nossas embalagens. Então, tem um cuidado bastante especial. Antigamente, você chegava no supermercado, era tudo meio que padrão, né? Agora tem as barras gigantes. Sim. E tem bis, né? Que existe há tanto tempo e continua daquele tamanhozinho e funciona, né? Sim. Não só porque quem come um pede bis, mas porque geralmente você come dois, não tem jeito. Mas tem mais opções para todo mundo comer do jeito que acha melhor. Total. Também. Mesmo Lacta, a gente tem um portfólio, um Lacta ao leite, como exemplo, que eu começo em 20 gramas, vou até 145 gramas e é isso. Se você tá com a família, vai sentar junto, assistir algo e você quer compartilhar, você vai por um tamanho maior. Mas se é eventualmente aquele momento impulso, snack, uma dose para você, você tem a opção porcionada de 20 gramas. Então, acho que é tudo sobre a dose certa. Você falou do lançamento de 7 Days, né, no ano passado. Na época, o lançamento desse produto era uma aceleradora para o plano da empresa dobrar de tamanho no Brasil. Eu queria que você falasse sobre esse lançamento específico e se o plano continua o mesmo, se dobrou, se diminuiu, como que está esse momento atual
o plano da companhia? Boa, então eu vou começar da segunda e vou para a primeira. Dobramos a companhia nos últimos 4 anos. Então, de 2000 até 2024, a gente fez esse movimento. E agora a gente está nessa mesma ambição de dobrar a companhia de novo nos próximos 4 anos. E o lançamento do 7 Days faz parte dessa expansão. Então, quando a gente olha para mercados mais maduros, Estados Unidos e Europa, tem uma categoria que a gente chama de snacks assados, que é baked snacks, que ela é tão relevante quanto o biscoito e chocolate em outros mercados, numa tendência muito grande de crescimento, porque ela une indulgência com saciedade. E se você vamos pegar a geração Z como exemplo, que eles estão ao longo do dia, estou saindo de um lugar, estou eventualmente saindo do trabalho, estou indo para a universidade, faltava um snack que você consegue comprar on the go, no caminho, que preenchesse esse saciamento e que, ao mesmo tempo, fosse gostoso. Isso existe hoje, mas é o que a gente chama de artesanal. Se você parar numa padaria, eventualmente comprar um pão de queijo, comprar uma coxinha. Então, o que a gente fala muito é qual é esse cenário competitivo, né? Então, o 7 Days, ele entra para ocupar esse espaço, que não tem nenhum produto embalado hoje que esteja fazendo exatamente o papel que 7 Days vai fazer. Então, sim, faz parte da estratégia. A gente lançou esse ano, colocamos no mercado, ainda nessa fase de gerar conhecimento para o consumidor, de gerar experimentação, bons sinais iniciais e requer resiliência e consistência como qualquer construção de marca, né? Eu queria falar sobre isso também. A pandemia, ela acelerou alguns pontos de vista, até alguns planos estratégicos, né? Antigamente a gente falava de 3 anos e aí a gente passou a falar de 3 meses. O que não funciona, tira. Como que 7 Days vem para mostrar que tem que ter essa resiliência, que tem que ter essa calma para um produto pegar, não é tão simples assim. Porque hoje os resultados são mais imediatos, as pessoas estão mais imediatistas, né? Como administrar essa vontade também numa empresa global? E talvez o ângulo que eu traria uma coisa é você desenvolver inovação para marcas que já tem uma reputação e muitos anos no mercado. Então, vamos pegar a Lacta como exemplo. Desenha uma inovação, coloca no mercado, em pouco tempo a gente já consegue sentir se de fato se vai engatar, se vai ser uma plataforma que veio para ficar, ou se vai ser aquele que entra e sai, que a gente brinca, o in and out, fica um período de tempo e depois ele sai. No caso de 7 Days, tem que ser uma escolha consciente, porque você está trazendo mais uma marca que vai requerer investimento ao longo de muitos anos. Então, se a gente olhar dentro do próprio portfólio da Mondelez, Oreo tem 12 anos que a gente tem essa marca no Brasil. Ainda é um bebê, ainda é uma marca que está em fase de desenvolvimento. Então, são decisões que elas são muito bem pensadas. Isso não quer dizer que você depois não tenha, pilotei algo no produto e que eu tenha que fazer algum ajuste, que eu tenha que mudar um sabor, que eu tenha que fazer adaptações. Mas a escolha de lançar uma marca, ela tem que ser uma escolha muito pensada, planejada, e com essa longevidade no tempo, porque senão você vai desperdiçar recurso. Você falou dos lançamentos de Oreo, né? A gente vê hoje, tem muito produto novo no mercado. Até a gôndola não é elástica, mas a gente fica até confuso a quantidade de produto, de chocolate novo, de docinho novo que a gente vai comprar ou não. Como que vocês têm trabalhado essa inovação? Antigamente demorava de repente 1 ou 2 anos para se colocar alguma coisa para a venda. Como que esse tempo diminuiu e como que vocês têm escolhido também quais lutas lutar, né? Porque às vezes também não é fácil, né? Total. É difícil colocar tudo no mercado para as pessoas. E tem que fazer escolha, porque o time de vendas não consegue executar, a gôndola não é elástica, como você comentou, os recursos também a gente tem que direcionar. Então, o que a gente tem, assim, inovação é um pilar estratégico para a companhia, super estratégico. Boa parte do crescimento vem de inovação, mas a gente tem cada vez mais optado por poucas e grandes. É o que a gente está buscando. Então, não é desviar, né, atirando para todos os lados e colocando um monte de coisa no mercado. Às vezes, sim, a gente pilota, mas indo numa direção estratégica que a gente tem clareza. E aí eu posso te dar 2 exemplos super legais, Rei, que a gente tem de 1 ano e meio para cá, 2 anos. A gente foi o primeiro a lançar tablete recheado. E hoje a gente tem uma linha com 5.
embaixo de Lacta. Lacta Oreo, depois a gente tem Lacta com sonho que de é um valsa. perigo, aliás, né? Não comam, Não, esse produto é um perigo, espetacular, é espetacular. Com ouro branco, e a gente lançou agora 2 de caramelo. A gente, teoricamente, inaugurou esse segmento, que era um segmento novo. E muito legal, porque a gente viu que é um consumo, teoricamente, incremental. Porque você está entregando uma necessidade diferente para o consumidor do restante do portfólio. Outro produto muito legal. A gente lançou um bombom wafer bola Lacta Oreo. Combinando 2 marcas que são super fortes dentro do nosso portfólio, com uma experiência super legal para o consumidor e que são plataformas que vieram para ficar. Então, eu acho que a gente está muito... Com certeza, tem categorias e marcas que você precisa de dinamismo e que, às vezes, você vai colocar alguma coisa no mercado e tirar mais rápido, mas a gente está muito nessa linha de investe e vamos fazer as inovações virarem grandes plataformas. Legal. Foi bom você ter falado isso, porque a Daniela Cachiche, que é CEO da área de Beyond Beer da Ambev, também veio no programa recentemente e ela falou muito sobre isso, sobre os lançamentos de beats. Porque antigamente eram muitas versões de beats no mercado e agora eles diminuíram para esse fewer and bigger. Tipo, tem que ser forte, tem que ser grande, tem que vender, tem que funcionar. Isso também conecta um pouco com a publicidade, né? Porque hoje as pessoas, elas têm milhões de estímulos. Elas não sabem mais o que é lançamento da Mondelez, o que é Lacta, o que é de outra marca, se ela compra, se ela não compra. Como que vocês também têm trabalhado para chamar a atenção do consumidor para eles escolherem o seu produto? Como você disse, como a gente comentou, não adianta fazer tudo isso se ele não for lá e não escolher o seu, né? Se na hora do caixa ele não pegar o bombonzinho de Oreo e colocar dentro da cestinha dele. Como que é essa venda por impulso na saída do caixa e como que é fortalecer também a marca na cabeça do consumidor para que ela fique sabendo que tem uma novidade, que ela vá atrás, de repente, de uma compra no digital, como com o retail media, como você falou. É muita coisa, é muita informação, né? Como que é não deixar as coisas se perderem também no caminho? Eu acho que nunca foi tão importante a marca falar com a pessoa certa, no momento certo e com o conteúdo correto. Porque se você encontra essa combinação, com certeza você vai trazer relevância no final do dia, que é o que todas as marcas elas estão buscando. Então, acho que somado a isso, Rê, as marcas serem muito fiéis ao seu propósito, à sua história, à sua origem. Então, talvez vou pegar o exemplo de Sonho de Valsa, que é uma marca que está muito nesse território do gesto, do romance, do amor. Essa é uma verdade universal e ela vale em todos os cantos do Brasil, ela vale para todas as faixas etárias. Só que como você traz, talvez, uma versão agora desse romantismo para os dias de hoje, que é quando você consegue ter uma lente mais para atacar um ângulo de conexão com a cultura. Para que isso aconteça, você precisa de apoio. Eu vou me apoiar, eventualmente, num casting de um influenciador ou de uma celebridade. Eu vou me apoiar, eventualmente, numa região onde a marca tem maior espaço de crescimento. Eu vou me apoiar em algum parceiro, eventualmente, de retail, que tem um fit maior com aquela marca. Então, acaba sendo uma combinação. E você ter conhecimento de quem é o seu consumidor também faz toda a diferença. Porque aí a gente fala muito de definir quais são os pontos de paixão. Uma vez que você entende que entretenimento é importante, que música é importante, você tem que levar a mensagem certa, mas dentro do contexto correto. Então, como você adapta essa linguagem e essa mensagem para ser relevante? Você comentou dessas mudanças. Eu lembrei da época que a marca também mudou a forma de Ouro Branco e de Sonho de Valsa de abrir, né? Porque antigamente, para quem não sabe, antigamente era um bombonzinho que você abria, Sim. né? Agora você rasga. Eu lembro que na época do lançamento foi um escarcel que ninguém gostou. Não. Agora todo mundo se acostumou rapidamente com isso, né? Mas isso tem a ver com a próxima pergunta que eu queria conversar contigo sobre marketing de influência. Uhum. Naquela época não existia o marketing de influência para de repente os criadores de conteúdos e influenciadores mostrarem para as pessoas que talvez o bombom mais fechado fosse melhor para ele. Queria que você falasse mais fresquinho. Mais fresquinho. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento de trabalhar com creators. São muitas marcas, são muitos eventos. Vocês têm vários, vocês trabalham em vários
com várias marcas, em vários festivais. Como é tomar conta disso tudo no momento que também que você entrega a comunicação para o influenciador, falar da sua marca, falar de Tang, falar de Lacta? Como que é? Dá para dormir? Dorme em paz? Ou todo dia é uma emoção diferente? Eu acho que a gente foi aprendendo, né? Acho que o principal é saber do nosso lado que a gente tem marcas com reputação, né? Uma companhia com reputação. Então, o cuidado que a gente tem que ter na escolha, durante esse processo, e a gente é muito chato com isso. Chato não, é o correto. De ter um screening, de garantir que você não vai ter nenhum tipo de viés. Claro, a gente não quer perder a autenticidade do criador, porque a linguagem tem que ser dele, a linguagem tem que ser própria, mas a gente precisa garantir que a gente não está colocando as nossas marcas e a companhia em risco. Então, esse é um cuidado que a gente tem muito grande. Agora, para o consumidor final, nada melhor do que aquela pessoa que eu sigo, que eu escuto, que eu estou acompanhando, quando você sente que tem algo que tem veracidade, né? E normalmente as nossas marcas, falando de chocolate, de biscoito, tem uma conexão emocional muito grande, né, com as pessoas. Então, eu acho que é isso, é o cuidado, processos, que eu acho que precisa ter processos muito bem estabelecidos e, ao mesmo tempo, você não pode segurar muito a criatividade, que senão você vai perder a espontaneidade, que é algo tão importante. E, querendo ou não, os influenciadores, eles podem ser os melhores canais para avisar esses lançamentos, para passar para as pessoas que existem esses lançamentos no mercado, né? Porque são pessoas que a gente já segue na rede social, que a gente acaba esbarrando no dia a dia como se fosse uma pessoa amiga, né? De repente é o melhor caminho, né? Hoje, para uma marca falar sobre seus lançamentos é trabalhar com esses criadores. A inovação é muito legal. Acho que não só inovação, mas às vezes mesmo campanha. Então, vou dar um exemplo. A campanha de Páscoa esse ano de Lacta é muito legal, que é sobre você antecipar aquele sentimento gostoso de Páscoa, porque normalmente a gente espera, você vai se identificar, né? Uma data especial para, às vezes, dar uma lembrança para alguém ou estar mais próximo de alguém que você gosta, de ter um gesto e uma demonstração de carinho, porque na rotina a gente acaba sendo engolido. Então, muito desse ano da campanha de Lacta é sobre você não esperar a Páscoa para compartilhar esses sentimentos. E quando você traz essa verdade que os criadores de conteúdo se identificam com ela, putz, aí a chance de gerar conteúdo muito bom é muito grande, porque você tem uma verdade que ela é universal e que todo mundo conecta. Então, são ângulos bem legais. Eu acho que tanto para inovação como comunicação é sempre uma boa escolha complementar. Você falou um pouco do lançamento de 7 Days. Eu lembro que o grande evento de lançamento de 7 Days foi no Morumbis, né? A gente não tem como não falar desse naming rights, que eu lembro do lançamento da brincadeira, que era o menor do mundo, que era só botar um S no nome do estádio em 2023. Queria que você falasse um pouco dessa experiência de marca, da gente de ter um espaço fixo, como se fosse uma casa dentro de um estádio de futebol. Os naming rights, eles mudaram muito ao longo do tempo. Algumas marcas ativam mais, outras ativam menos. Agora as marcas têm camarotes específicos, mas poucas marcas de consumo como vocês têm um naming rights desse tamanho, apesar de ser só um S, mas dessa envergadura. Como que foi essa experiência de ter uma casa dentro de um estádio do tamanho do Morumbi hoje? Legal. Morumbis. Senão o pessoal fica bravo comigo. Morumbis. E a gente segue, né, aprendendo sobre a parceria, mas acho que a primeira coisa acho que foi uma combinação muito feliz. Né? Quando a gente pensa nesse menor naming rights, acho que tinha uma afinidade ali super interessante para a marca, porque as pessoas às vezes me questionam, né? Poxa, mas por que se associar a futebol ao São Paulo? Não é sobre isso, é sobre entretenimento. Então, quando a gente olha para o público de BIS e a gente fala muito com geração Z, é impressionante como o entretenimento, a música, os shows, os festivais, o esporte, isso tá no dia a dia deles. Eles consomem muito desse conteúdo. E quando a gente expande para o Morumbis, que você não tá só no território do futebol, também tem o universo da música que está cada vez mais presente e mais latente. E aí a gente tenta ao máximo explorar, né, essa propriedade que a gente chama, né, brinca que é uma propriedade, com várias frentes diferentes. Então, desde criadores de conteúdo, e a gente pega os momentos muito legais de shows, eventualmente, ou de jogos, e a gente leva pessoas para lá que têm conexão com a marca e que podem gerar conteúdos interessantes.
É uma plataforma de relacionamento, muitas vezes a gente usa também com os nossos clientes, né? Acho que isso faz parte pra gente. Então, no final, é quase essa sensação que a gente tem uma casa ali para chamar de nossa, junto com eles, uma parceria feliz e que a gente está dando continuidade e segue aprendendo. Cada mês que passa, a gente vai aprendendo. Aprende mais um pouco. Ok, obrigado pelo tempo. Sempre um super prazer falar contigo. Que vocês continuem adoçando nossas vidas, pelo menos um pouquinho antes quando a gente acorda e um pouquinho antes de dormir. Sem exageros, né? Na medida certa, como você falou. Muito obrigada. Eu que agradeço o espaço, estar aqui com você. Espero voltar em breve com mais novidades. Espero que não demore 4 anos de novo. Isso. É isso aí, pessoal. São mais de 230 entrevistas sobre publicidade, sobre marketing e sobre comunicação. A gente está na TV, no canal UOL, no YouTube e no Spotify. Valeu e até mais.